Gurizada, nós vamos agora conhecer o nosso livro, seu volume 1, Que Músculo Está Pegando o Professor. Aqui está a contracapa do livro. É um livro que aborda a biomecânica e a cinesiologia dos exercícios para bíceps, né? Como popularmente é falado, os flexores do cotovelo. Ele é todo ele embasado ricamente na literatura científica e ele é pautado na eletromiografia. Então, eu estou passando aqui algumas imagens para vocês verem como é que é as imagens, como é que o livro ele é produzido, o que tem dentro do livro, né? Qual é o seu conteúdo. O pessoal que fez a compra em pré-lançamento, nós colocamos o nome e o e-mail, a quem nós agradecemos muito a esses colegas que confiaram no trabalho. As empresas patrocinadoras também do livro, que nós tivemos 4 empresas patrocinadoras do livro, agradecemos muito a confiança no trabalho. Depois vocês podem ver esse aqui, é o conteúdo interno do livro. Estou mostrando exatamente o conteúdo interno. Depois nós podemos ver o sumário. A partir do sumário vem o prefácio, feito pela professora doutora Adriana Marques Toico. Eu agradeço muito aí o Caio, que são os autores do livro, agradecemos muito a amiga e colega Adri, assim que nós chamamos. Fizemos as nossas dedicatórias aqui, nossos agradecimentos, uma apresentação do livro. Os demais livros que nós temos produzidos, que talvez possam contribuir e ajudar também vocês, essa é a ideia. E aí, o capítulo 1. O capítulo 1, pessoal, são as justificativas do livro. O que são as justificativas? Por exemplo, por que nós usamos o termo TRP, treinamento resistido com peso? Porque existe o treinamento resistido elástico, o treinamento resistido suspenso, o treinamento resistido corporal, o manual. E aí nós explicamos aqui essas formas de treinamento resistido. Apresentamos os exercícios que foram analisados. São 13 exercícios, mais suas variações, são 20 no total, exercícios analisados. Justificamos por que usamos a quilagem de 70% do RM, por que fizemos até a falha, uma série até a falha momentânea concêntrica, a 70% do RM. Autoselecionada foi a cadência, justificamos e demonstramos isso perante a literatura científica, por que foi feito autoselecionado. Justificamos aqui uma análise geral e segmentada das séries que nós fizemos pela eletromiografia, tanto uma análise de toda a série, que na verdade, mais importante, mas também segmentamos a série, para que pudéssemos entender o começo, meio e o fim da série, como é que foi o comportamento eletromiográfico. Os valores dos testes de 70% do RM, 1RM, todos os valores foram descritos aqui. Porque o tempo sob tensão muscular foi monitorado, o TUT, né, o Time Under Tension, nós explicamos aqui. Porque adotamos o foco externo durante a execução dos exercícios, todos os exercícios foram executados pelo Caius e todos foram feitos com foco externo. O protocolo de utilização do teste URM, nós explicamos aqui o que é o teste URM e detalhamos ponto por ponto, detalhe por detalhe do teste URM. Então, o livro também se presta a dar uma boa revisada, bem aprofundada e rigorosa no teste URM. Preparação, familiarização ao teste URM, a quilagem inicial, número de repetições executada por tentativa, e vejam bem, sempre baseado na literatura científica, sempre analisando o que a ciência fala sobre cada tópico do teste URM. Número de repetições máximas executadas, acréscimo de quilagem a cada tentativa, quanto devemos acrescer, e aqui foi descrito quanto que nós utilizamos e o porquê que fizemos. O intervalo de descanso entre as tentativas de superação de quilagem do teste URM, ou seja, absolutamente todo o processo envolvendo o teste URM, inclusive desidratação ou possível desidratação ou reidratação do executante, que foi o Caio, temperatura ambiente, privação visual, tudo sobre o teste URM foi descrito também nesse capítulo, por isso que nós chamamos de justificativas. E aí nós entramos na parte da eletromiografia, explicamos o que é a eletromiografia, suas limitações, seus pontos positivos, suas limitações, apresentamos os músculos que foram feitos pela eletromiografia, o procedimento preparatório da pele para colocar os eletrodos, que aqui estão as imagens dos eletrodos do material eletromiográfico, o eletrodo de referência, que ficou no maléolo lateral, por que um eletrodo de referência, por que o maléolo lateral, por que fixar os eletrodos à pele com fita crepe, como é ligado o eletromiógrafo, qual eletromiógrafo foi usado, quais os músculos monitorados, nós apresentamos aqui, então está tudo bem detalhado, para quem não entende eletromiografia, ou tem algum conhecimento de eletromiografia, poder aprofundar. Por que são esses pontos de monitoramento? Por que os locais de colocação dos eletrodos são os locais que nós colocamos? Está tudo descrito aqui, tudo baseado na ciência.
O teste de contração isométrica voluntária máxima para normalizar o sinal eletromiográfico, a CIVM, está descrita aqui, como foi feita a CIVM, cada detalhe, cada cuidado embasado pela ciência. O procedimento eletromiográfico, a utilização, os dados que nós obtivemos na CIVM foram descritos aqui. Então, uma revisão bem aprofundada. Para quem quer entender mais eletromiografia, tem também nesse primeiro capítulo do livro, vai poder entender com maior profundidade a eletromiografia. E aí um procedimento de revisão de literatura que nós tivemos, com o PubMed, outros bancos de dados, como fizemos, quais foram os operadores booleanos que nós usamos, então aqui usando também um pouquinho de revisão sistemática e apresentando para a galera nesse primeiro capítulo, onde eu encerro aqui a apresentação, que são as bases do livro, a base de como nós fizemos as coletas informativas, e essas informações eu vejo que é bem importante para vocês entenderem eletromiografia, entenderem teste de um RM e os outros procedimentos que nós usamos para verem que o livro foi cuidado com todos os detalhes para serem produzidos. No capítulo 2 agora, o que que nós apresentamos? Os exercícios. Então, nesse capítulo 2, nós fazemos uma descrição técnica cinesiológica dos exercícios, uma análise cinemática dos exercícios em relação à ADM. Para cada exercício, as suas variações são detalhadas, a análise cinemática ela é feita. E em alguns exercícios também fizemos uma análise vetorial, tanto do posicionamento estabilizatório quanto da resistência nesses vetores em laranja. Então, nós fizemos aqui uma abordagem bem detalhada também da execução de todos os exercícios analisados, a sua cinemática e a sua análise vetorial, como eu comentei. Então, para quem quer entender vetorização, da resistência, da carga, posicionamento, estabilização, músculos envolvidos e sua descrição técnica da execução do movimento, por exercício, está tudo descrito minuciosamente no capítulo 2. É um capítulo interessante também para estudo de cinesiologia, de descrição do movimento, forma correta de executar o exercício. Então, o capítulo 2 também é um capítulo de base, que vejo eu que vai ajudar muito vocês nessa questão da descrição dos exercícios, entender a forma técnica correta dos exercícios. E nós encerramos o capítulo 2 e iniciamos o capítulo 3, que é o capítulo em si de cinesiologia e biomecânica aplicada aos exercícios flexores do cotovelo, e nós iniciamos com o bíceps braquial, de cara, o principal, o que a maioria da galera quer saber. Aí nós apresentamos para cada exercício a atividade eletromiográfica e discutimos com aplicações práticas. Cada item desse aqui é uma discussão com aplicação prática do resultado eletromiográfico obtido no exercício. Então, nós temos aqui, por exemplo, a análise do exercício de bíceps, né, de rosca bíceps, no banco inclinado, e 3 angulações nós avaliamos. 30 graus de inclinação do banco, 45 e 60. E aqui nessa tabela nós temos os dados eletromiográficos descritos, o texto analisando esses dados eletromiográficos, algumas argumentações da ciência, que aqui é a relação comprimento-tensão, de um trabalho do Ralston, de 1947, que embasa muitas das discussões que nós fazemos aqui no livro, também é trazido em pauta aqui na discussão. Vocês veem que é um livro denso, as análises são pontuais para cada questão muscular envolvida e várias aplicações aqui. Então, vocês podem fazer uma consulta rápida, ler um ponto rápido e fazer uma aplicação, vocês podem fazer um estudo mais profundo, de entendimento profundo da biomecânica e cinesiologia dos exercícios apresentados aqui, e nesse capítulo, capítulo 3, referente ao bíceps braquial. E esse último tópico do capítulo, todos os capítulos têm esse último tópico, é o gráfico top 13. O que é isso? Traz os 13 exercícios analisados, a sua principal variação, e nós colocamos numa ordem, desde o exercício de maior atividade eletromiográfica até o exercício de menor atividade eletromiográfica. Aqui vale a pena eu ampliar um pouquinho, para nós podermos ver. Então, o exercício de rosca bíceps na remada foi o que apresentou maior atividade eletromiográfica do bíceps braquial, 58,2. Ao passo que rosca bíceps, polia alternada, deitado no banco, na polia alta, deitada no banco, foi o que apresentou menor atividade eletromiográfica para o bíceps braquial, 33,3. Se nós observarmos o exercício de maior atividade eletromiográfica para bíceps braquial e o de menor atividade eletromiográfica para bíceps braquial, nós vemos que foi praticamente o dobro a diferença de um para o outro. Então, todos os capítulos nós fechamos com esses gráficos de análise comparativa entre os exercícios, e aqui mais aplicações referentes ao bíceps braquial. O mesmo comportamento, formato, nós fizemos para o capítulo 4, que trata de quem? Do braquial. Nos mesmos exercícios, fizemos um comparativo,
para todos os exercícios analisados agora para o braquial, justificamos o ponto de colocação do eletrodo, já que ele é um músculo profundo, mas tem uma pequena parte do braquial que é superficial e foi onde nós monitoramos, e é onde a literatura científica mostra que é possível monitorar com eletromiografia de superfície. De novo, as tabelas apresentando os resultados eletromiográficos de cada um dos análises, e aqui o gráfico de novo, aquele gráfico comparativo final, analisando todos os exercícios agora por braquial, fazendo um comparativo para o braquial, quais foram os exercícios que mais ativaram o braquial e quais foram os exercícios que menos ativaram, e aí as aplicações aqui embaixo com a discussão. Capítulo 5, mesmo comportamento, porém agora para o braquio radial. Eu estou mostrando para vocês exatamente o conteúdo do livro. É um livro de praticamente 350 páginas. Então, é um livro bem denso, com muita informação. Ele faz parte de uma coletânea que nós estamos escrevendo. O livro sobre abdominal já está escrito, nós estamos na final da produção dele, de impressão e disponibilização para o pessoal, que é a mesma coisa, nós vamos analisar, só que agora no volume 2, os exercícios abdominais, e no volume 3, os exercícios para peitorais, então uma coletânea que está sendo desenvolvida. O gráfico comparativo, vou ampliar mais uma vez aqui, até para mostrar para vocês, o gráfico comparativo agora para o braquio radial. Qual foi o exercício que mais ativou o braquio radial? A rosca bíceps assimétrica ativou 60,1%, teve de atividade para o braquio radial. Qual foi o exercício que menos ativou o braquio radial? Polia alta deitado no banco, foi o mesmo de bíceps, foi o mesmo para braquio radial, ativou 29%. Apresentou as menores ativações. E dentro disso nós discutimos em que condição seria interessante, talvez, usar o exercício deitado, já que foi o que menos ativou. Nós também discutimos isso no livro e apresentamos aplicações. Feixe anterior deltoide também foi analisado, na mesma dinâmica, da mesma forma, com os gráficos, para cada exercício, uma análise pormenorizada. Vocês já podem pegar aquele exercício e já sair aplicando na prática os resultados, e também fazer um trabalho comparativo, se quiserem, uma leitura mais densa. Feixe anterior deltoide, por quê? Feixe superior do trapézio, por quê? Fizemos análise, porque eles são estabilizadores. O feixe anterior deltoide é estabilizador dos exercícios de rosca de bíceps para glenomeral, para ombro, e o feixe anterior do deltoide, e o feixe superior do trapézio, que nós estamos analisando agora aqui, ele é um estabilizador de escápula. Então é importante estudar. Aqui percebam que nós temos aqui uma análise agora da maior ativação e menor ativação do feixe superior da escápula nos diferentes exercícios de rosca de bíceps analisados. Por quê? Porque nós queremos saber quando é mais exigido esse exercício para poder pensar um parcelamento do treinamento. Então esse, galera, aqui o feixe medial do trapézio, também analisado dentro da mesma ideia, do mesmo comportamento. Então vejo que o livro ele é bem completo, como eu disse, ele é bem rigoroso, a análise dele é bem profunda, a análise do trapézio medial. E aí nós vamos para o último grupo muscular analisado, que é o longuíssimo, representando os eretores da coluna. A questão perguntada e respondida aqui no livro é: durante os exercícios de bíceps, os paravertebrais, representados pelo grupo eretor da coluna e particularmente pelo longuíssimo, que é um integrante dos eretores da coluna, a pergunta é: são muito solicitados ou não? E aqui eis a resposta. O gráfico final fazendo o comparativo da solicitação do longuíssimo ao longo dos diferentes exercícios para a rosca de bíceps. Então está tudo bem detalhado no livro, tudo muito bem organizado nessa dinâmica. Dentro da literatura científica, vejam aqui que é um trabalho do Lee, que nós discutimos em 2016, falando da inclinação durante o agachamento e a solicitação dos eretores. E aí nós fizemos um paralelo com relação aos flexores do cotovelo. Uma análise cinesiológica pura agora dos exercícios, fazendo um resumo da ópera dos exercícios. Nós colocamos para cada exercício o seu grau de ativação. Então percebam aqui, por exemplo, a rosca bíceps no banco inclinado, os graus de ativação para cada grupo muscular, e assim nós discutimos e fizemos as aplicações, como vocês podem perceber aqui, cada tópico é uma aplicação. Rosca squat, fizemos uma análise da atividade eletromiográfica de cada um dos grupos musculares estudados para a rosca squat, e fizemos de novo uma análise e vários apontamentos de aplicação. Então o livro, galera, repito, reitero, reforço, ele está bem aplicado, bem aprofundado, é um livro para vocês terem para o resto da vida, para fazerem consultas aleatórias, eventuais ao longo do dia de vocês, quando precisam, na sala de musculação, e um livro também para ter como cabeceira, de cama, né? Para ficar lendo, estudando e se aperfeiçoando. Então, o livro foi escrito nessas duas dinâmicas, tanto para ter leitura rápida e aplicar, também
para ter aquela leitura aprofundada de entendimento e aperfeiçoamento, né? É aprofundamento profissional. Capítulo 11, fatores a considerar no sinal eletromiográfico. Aqui nós apresentamos várias questões que têm que serem observadas, e nós observamos no livro sobre eletromiografia, então mais dados para a galera entender a eletromiografia. Agora não é só a aplicação, mas os efeitos da eletromiografia, nós discutimos aqui bem aprofundado. E o capítulo 12, um capítulo bem interessante da relação entre a eletromiografia e a hipertrofia. Ela existe ou não? E nós discutimos, à luz da ciência, essa possível, teórica ou inexistente, aí vocês vão comprar o livro e vão verificar o que nós escrevemos aqui, a associação entre a eletromiografia e hipertrofia, baseado fortemente em dados e evidências científicas. Nada aqui nesse capítulo ou nesse livro é o que eu acho ou o Caio acha. Tudo é exatamente o que está disposto na literatura científica, o glossário e aí as referências. Vou aumentar um pouquinho aqui para vocês verem que nós fizemos um referencial teórico muito bom. Todas as referências são citadas ao longo do livro, as que estão aqui são artigos de pesquisa ou livros, a grande maioria artigos, citados ao longo da obra, né, para mostrar como ela está fortemente embasada na literatura científica. E aqui nós encerramos, então, a apresentação do livro para vocês. Tenho certeza que quem adquirir o livro vai estar adquirindo um material com alta qualidade, com muita informação, informação rápida de consulta e já aplicação na prática, também aquela leitura aprofundada, aquela leitura densa em doses homeopáticas, para ir aprendendo, degustando as informações que nós apresentamos aqui no livro e aprendendo com a análise eletromiográfica dos exercícios flexores do cotovelo. O volume 2 de abdominais já está saindo e o volume 3 sobre peitorais, analisando vários exercícios para peitorais, está em produção. Tá ok, galera? Então eu termino aqui, concluo de novo com o subcapítulo aqui, ou o capítulo, melhor dizendo, capítulo 12 da obra. Valeu? Um abração, espero que vocês adquiram um livro que foi escrito para agregar, para ajudar, e tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí. Tá ok? Um abração, até a próxima.